Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Dobra Mental. Antes de começarmos o vídeo, vale ressaltar que a intenção do canal não é fazer menção à religião, mas sim compartilhar um pouco sobre a história do maior profeta que a humanidade já teve e, sem dúvidas, a figura mais conhecida em todo o mundo. Pedimos respeito à opinião, à cultura e à crença que cada pessoa possui, pois não há mal algum em divergirmos nossos pensamentos. Isso nos impulsiona a questionarmos sobre a nossa própria existência e buscarmos mais conhecimento sobre os fatos. Jesus de Nazaré. Talvez nenhum homem tenha gerado tanto impacto no mundo como ele fez. Sem dúvida, Jesus se tornou a figura mais influente e conhecida que já ecoou nos 4 cantos do mundo. Na doutrina espírita, por exemplo, Jesus é considerado o espírito mais puro que já viveu na Terra. Já no islamismo, acredita-se que Jesus foi um grande homem e mensageiro de Deus, e no cristianismo, Jesus é tido verdadeiramente como o Filho do Deus vivo. Mas seja qual for a visão religiosa a respeito desta figura, o fato é que ele é reconhecido universalmente pelos seus feitos milagrosos e também os mistérios que envolvem o seu tempo de vida aqui na Terra. E nesse contexto, hoje eu trouxe para vocês algumas circunstâncias sobre a vida de Jesus Cristo que, assim como eu, provavelmente você conheceu por um ponto de vista um pouco diferente. Tá curioso? Quer saber mais? Então vem comigo que eu te conto já. Ah, mas antes, você passou aqui para dar uma olhadinha, mas ainda não é inscrito no canal? Tá esperando o quê? Vai lá, clica no botão, é rapidinho. E não se esqueça, se gostar, deixe o seu like. Agora sim, vem comigo. O nome verdadeiro de Jesus. Em uma passagem da Bíblia diz o seguinte: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Isaías 7,14. Então, Emanuel seria o verdadeiro nome de Jesus? O nome Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco, está ligado à missão de Jesus, à sua pessoa e à sua obra. Jesus nasceria para realizar um feito incrível, e essa é a indicação do significado da citação em que ele seria chamado de Emanuel. Para muitos estudiosos, o nome correto de Jesus é Yehoshua, que significa José, traduzido para Josué no nosso idioma. A mudança trata-se de uma evolução linguística e adaptação fonética gramatical durante a tradução das escrituras, e até hoje é motivo de muitos debates, pois acredita-se que deveríamos usar o nome original sem adaptações. E o nome Inri, de onde vem? Inri é a sigla referente a uma frase em latim que significa Iesus Nazareno, o rei dos judeus. Essas palavras foram escritas na placa que foi colocada na cruz de Jesus, indicando o crime pelo qual foi morto. Nesse caso, a acusação de rebelião contra o Império Romano. A data de nascimento de Jesus. Todos os anos nós celebramos a noite de Natal em comemoração ao nascimento do menino Jesus. Mas se eu te disser que essa não é a data verdadeira do seu nascimento? Na verdade, não existem comprovações, mas algumas datas com base em cálculos a partir dos textos bíblicos e por contagem regressiva dos anos, a partir da crucificação ao seu nascimento, sugere-se que Jesus possa ter nascido no dia 25 de março do ano 3 da Era Comum antes de Cristo, como também possa ter nascido no início do outono, aproximadamente em setembro, mas sempre defendendo a hipótese do nascimento ter acontecido no início ou no meio do ano, entre o ano 6 ao ano 4 da Era Comum antes de Cristo. Então, por que comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro? Esta data foi fixada pela Igreja Católica em 525 d.C. para coincidir com as festas pagãs do Oriente, celebradas ao deus Mitra, e as comemorações romanas ao deus Sol Invictus. Dadas as circunstâncias climáticas desta época no hemisfério norte, com um inverno bastante rigoroso que ocorre entre dezembro e fevereiro, é quase nula a chance de Jesus ter nascido no Natal comemorado pelos cristãos ocidentais em 25 de dezembro como nós conhecemos. Portanto, se Jesus tivesse nascido em algum desses meses, seria uma época muito fria e não faria nenhum sentido pastores e rebanhos acampados à noite sobre as colinas da Judéia, como relatado em Lucas 2,8. Pois essa é uma cena típica de estações quentes e não do inverno como descrevem as Escrituras. O local de nascimento de Jesus. Muitos acreditam que Jesus tenha nascido em Belém, como ouvimos nas histórias, mas na verdade há algumas contradições que levam historiadores a defenderem outra hipótese, sendo uma delas o próprio nome, Jesus de Nazaré, pois se refere ao fato de que os judeus eram chamados pelo nome do pai e pelo seu lugar de nascimento, neste caso, Nazaré. Do contrário, Jesus deveria ser chamado Jesus de Belém.
O mais provável é que a ida para Belém e todos os elementos adicionais da história, como a manjedoura, os 3 reis magos e outras citações, tenha sido uma adaptação à história, já que se esperava que o Messias viesse de Belém, a cidade do rei Davi, e como não aconteceu, o jeito foi fazer uma introdução de elementos para adaptar a história do nascimento do Messias ao que o povo esperava. Jesus era casado. Na Bíblia essa história não está explícita, mas aparece em alguns dos primeiros textos cristãos e elege como companheira de Jesus Maria de Magdala, ou, como conhecemos, Maria Madalena. Um estudo divulgado em 2014 identificou um desses documentos, um manuscrito do ano 570 d.C. que está retratado no livro O Evangelho Perdido, chamado Lost Gospel, em que se afirma que Jesus e Madalena eram casados e tiveram 2 filhos, sendo, portanto, marido e mulher. Segundo os autores do livro, o documento de 29 páginas é uma cópia feita no século VI de um evangelho perdido do século I, escrito por cristãos que foram perseguidos na época. Segundo um documentário israelense chamado A Tumba Perdida de Jesus, as sepulturas da família de Jesus foram descobertas em 1980 em Jerusalém. Os túmulos contêm inscrições com os nomes de seus ocupantes em aramaico, que traduzido significa Jesus, filho de José, seguido de Maria, o terceiro escrito Mateus, o quarto refere-se a José, um irmão de Jesus e não o pai, o quinto representaria Maria, a do Mestre, referindo-se a Maria Madalena, e o sexto e mais intrigante estaria escrito Judas, filho de Jesus, fazendo uma menção ao filho que Jesus teria tido com Maria Madalena. As inscrições e uma combinação de análise genética e cálculos de probabilidade permitiu aos autores concluírem que o lugar abrigou os restos mortais de Jesus, Maria Madalena, José e também um filho. Arqueólogos renomados descartaram a ideia de que se tratasse da tumba de Jesus, mas as coincidências trazem um pouco de esperança aos fiéis e aos que creem na vida matrimonial entre Jesus e Maria Madalena. Outro fato defendido por pesquisadores dar-se a intimidade entre Jesus e Maria Madalena, que era sua companheira constante e estava presente na crucificação, e, sobretudo, o fato de visitar a tumba de Jesus levando especiarias para ungir o seu corpo. Tarefa esta que deveria ser feita apenas por parentes ou por uma esposa, segundo a tradição judaica. Jesus não morreu crucificado. Ainda mais polêmico que a teoria de Jesus ter sido casado, há um grande debate sobre a não-morte de Jesus Cristo durante a crucificação. A crucificação teria posto fim à sua missão como Messias, mas não lhe tirou a vida, segundo alguns pesquisadores. Era comum soldados oferecerem ao condenado antes da execução uma mistura de vinho com opiáceo, que é uma substância analgésica hoje em dia usada principalmente na terapia de dor crônica e dor aguda de alta intensidade. E a quantidade que os soldados ofereciam aos condenados era suficiente para provocar um estado de semiconsciência para aliviar um pouco o sofrimento da pena. O antropólogo norte-americano Michael J. Harner conseguiu descobrir que na Palestina, durante o período de Cristo, era oferecido antes da crucificação um vinho misturado com a planta mandrake, que era capaz de provocar um estado de catalepsia em quem o bebesse. Para os estudiosos das Escrituras que defendem esta teoria de não-morte durante a crucificação, é provável que Jesus estivesse neste estado de catalepsia quando dado como morto. Assim como yogis indianos que sobrevivem em total integração do corpo, mente e alma, emancipando da vida. E tal prática Jesus pode ter adquirido na Ásia Central durante os 18 anos em que não há registro sobre a sua vida nos evangelhos, mas que estaria retratado nos documentos secretos guardados pela Igreja. Então, quem teria ajudado Jesus a se recuperar após a crucificação? Tudo indica que tenha sido José de Arimateia e Nicodemos, discípulo e amigo secreto de Jesus. Era necessário esconder Jesus e tratá-lo. Bem próximo ao Calvário, José de Arimateia era proprietário de um grande jardim onde fez escavar na rocha uma tumba. É aqui que José e o médico Nicodemos, segundo um plano pré-estabelecido, resguardaram Jesus envolto em um lençol. Depois que o corpo de Jesus foi entregue a José de Arimateia, ele e Nicodemos o cobriram com unguento, em uma quantidade bem maior que o indicado para o embalsamento, a fim de tratar os seus ferimentos. Em outra passagem da Bíblia, descreve-se que Maria Madalena e um jovem testemunharam a tumba de Jesus aberta por 2 anjos de branco, e que estes renderam os guardas do sepulcro naquele domingo pela manhã.
O Evangelho apócrifo de Pedro, no capítulo 9, diz o seguinte: E vieram 3 homens saindo da tumba, 2 dos quais carregavam o terceiro. Acredita-se que os anjos que falam os evangelhos em referência à ressurreição eram os companheiros de Jesus, membros da Ordem dos Essênios, uma seita espiritual hebraica que praticava o socialismo primitivo e que somente usavam o branco. Nicholas Notovic, um empresário viajante que circulou muitos anos pela Ásia Central pesquisando fatos ocultos sobre a vida de Jesus, alega que a Biblioteca do Vaticano possui 63 manuscritos trazidos a Roma por missionários em várias épocas vindas da Ásia. Esses manuscritos fazem referência à vida de Issa, nome de Jesus conhecido na Índia e que supostamente faz menção ao período de fuga do Messias após a crucificação. Tudo isso causa ainda mais alvoroço entre os fiéis, historiadores e pesquisadores que defendem teorias bem distintas sobre a trajetória de vida, morte e ressurreição de Cristo. E ainda que a maioria não concorde com essa nova visão sobre as Escrituras, vale relembrar que tudo vem de interpretações, e o mesmo ponto de vista que uma pessoa tem a respeito de determinado assunto, outra pessoa pode interpretar a mesma frase de forma diferente, através de uma nova leitura ou mais minuciosa. Mas e vocês, o que acharam sobre essas teorias? Loucura ou talvez realmente haja verdade nos detalhes despercebidos da história? Deixem nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades e deixar aquele like. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!